Bom dia, queridos. Mais uma manhã em que Deus nos presenteou para meditarmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã. Um dia importante, Senhor, para o nosso coração, para os nossos dias. Obrigado, Pai. E nesses momentos nos faça descansar na Tua presença, meditando sobre aquilo que Tu tens a falar. Conduza, Senhor, assim como Tu fizeste, Senhor, nas obras do Teu Espírito, na palavra, faz assim conosco nesta manhã, Pai. Cuida do nosso coração e da nossa mente, Pai, para que possamos compreender a boa dádiva do Senhor. É assim que eu te rendo graças, Pai. Amém. Queridos, é necessário compartilharmos a palavra do Senhor. E semana passada nós falamos do ser de Deus, e nós estávamos numa estrada. Eu acho que é necessário nós nos colocarmos nessa estrada, rever alguns pontos, uns 5 a 7 minutos, para entrarmos no assunto de hoje. Semana passada, sobre o ser de Deus, eu lembro que nós compartilhamos sobre a necessidade de entendermos que o plano do Senhor ele nunca é frustrado. Ele pega, não sei se vocês lembram, ele pega a vida de Ana, que era uma serva do Senhor, temente a Deus, e nas circunstâncias da vida, Ana endurece o seu coração. Ela vê as discussões da vida, participando dentro da sua família, e ela começa a se indignar. A história termina ela se quebrantando, Deus abençoando, e o seu coração declara para Deus, até os corações duros, até os corações rebeldes, até os corações que perdem a sua esperança, o Senhor muda a história, e o Senhor conduz conforme Ele quer. Ele dá prosperidade, Ele tira, e assim Ele foi conduzindo a história para revelar o ser de Deus em nós. Eu lembro que nós falamos sobre um salmo que eu amo muito, bendizei ao Senhor todos os moradores da terra. Ele diz, olha, bem dizer é dizer bem de Deus, é falar do Senhor, é escrever no nosso coração aquilo que nossos lábios devem desejar para que toda a terra consiga entender os planos de Deus. Ele diz, olha, o Senhor é que perdoa os nossos pecados, Ele que cura as nossas enfermidades. Em algum momento ele declara assim, o Senhor, assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim o Senhor separa de nós as nossas transgressões. Então, ele vai tornando um plano, sendo inspirado por Deus, para revelar ao homem o cuidado de Deus por nós. Eu lembro que eu citei Jeremias, que declara que o Senhor tem um plano. Jeremias acreditava nesse plano como um devoto de que ele era um instrumento de Deus para mudar os homens. Aí Deus diz, não, Jeremias, eu sou instrumento para mudar os homens e mudar os meus servos. Ele se endurece, ele se fica indignado. Há um plano do Senhor na vida de Jeremias e no final ele declara o amor ao Senhor. Eu lembro que eu tratei sobre 3 aspectos que eu acho que são funcionais. Eu falei assim, o que é compreensão, o que é entender e o que é discernir. Porque Deus trabalha com esses planos no livro de Isaías. O ser humano que não compreende o que passa pelo seu coração, aquele que não entende os planos do Senhor e não sabe discernir nem o dia da noite, fazendo uma paráfrase do pecado e da santidade. Eram homens que adoravam a Deus, mas cheios de pecado e não sabiam pedir perdão a Deus. Então, a gente estava trabalhando nessa área dentro de uma estrada. E eu vou continuar compartilhando com você agora na perspectiva da supremacia de Cristo. Cristo se revelando aos homens, mostrando o seu amor, continuando na mesma progressão, só que o homem olha para Deus e continua no deslumbre das suas vaidades e nas desilusões do coração. Muitas das vezes ama o Senhor, mas tem dúvida se o Senhor vai abençoar. Muitas das vezes ama a Cristo, mas tem dúvida se o Senhor vai cuidar dos seus. Aí Colossenses começa a nos descrever uma história. Eu queria compartilhar com vocês, está aqui na tela, queridos, Colossenses capítulo 2, versículo 13, ele começa a declarar assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, sejam as visíveis, sejam as invisíveis, sejam os tronos, sejam as dominações, sejam os principados, sejam qualquer coisa, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem nele. Então ele começa a falar da autoridade dele para revelar aos homens a consciência daquilo que ele é. O livro de Colossenses, querido, é um livro em que homens e mulheres estavam questionando a divindade, diminuindo Cristo.
através de alguns sofismas e através de alguns agnosticismos, gnosticismo, misticismo, diminuindo o poder da cruz. Eles olhavam para Cristo e diziam assim, olha, me deram uma palavra de promessa, mas a minha vida está um caos. E aí colocaram, propositadamente, alguns homens fracos na fé colocaram esperanças ao lado da cruz. E esses homens começaram a acompanhar como se a cruz precisasse de alguma coisa a mais para adorar a Ele. E é por isso que Paulo entra no começo do capítulo de desenvolvimento dessa ideia. Queridos, não se equivoquem. Cristo é sobre todas as coisas, e nele está todas as coisas. Ele quer trazer essa consciência para mim e para você, para dizer assim, se eu caminhar na dúvida da sua supremacia, eu estou diminuindo a consciência daquilo que ele fez em mim e me transformou. E ele continua dizendo uma das características dos herdeiros de Deus. Uma das características dele, né, que ele é herdeiro de todas as coisas, que ele é criador do universo, que ele é resplendor da glória, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, que ele é redentor e que ele é governador. Paulo traça isso dentro de uma característica para dizer assim, a importância de eu e você não esquecermos com consciência quem é Cristo. Mas, queridos, apesar dos atributos de Cristo ser revelado ao homem, ele revela no Velho Testamento quem ele é. Nós falamos semana passada a unicidade de Deus. Dentro dele existem os seus atributos como bondade, como misericórdia e justiça, manifestando tudo de uma vez. Isso é encontrado na supremacia de Cristo. Só que dentro da supremacia de Cristo, Deus quer revelar alguma coisa e compararmos nós com aqueles que são do mundo. Então, os atributos dele, nessa unicidade, ele vai revelar aquilo que nós comentamos semana passada. Lembra que nós falamos que Deus, embora ele se revela pela sua bondade, pela sua misericórdia, embora ele se revela pela sua justiça, nós assim olhamos para ele, mas dentro dele é aquilo que ele já se revelou. Ao mesmo tempo, ele é o Deus que se alegra com a salvação do justo, e ao mesmo tempo, ele se entristece com a perda do ímpio. Nele não se separa isso, ao mesmo tempo ele está se alegrando e manifestando o cuidado sobre nós. E quando Paulo vai desenvolver a supremacia de Cristo, ele vai dizer assim, olha, lembre-se do atributo de Deus, que dentro de Cristo manifesta todas as coisas. Ele é bondoso, ele é cuidadoso, ele manifesta a sua misericórdia, ele manifesta a sua justiça. Não dispersa sobre as coisas que o Senhor está se revelando sobre nós. E aí ele começa a desenvolver uma característica que eu quero me preocupar junto com você. Em Colossos existia a mania dos seus gnosticismos. E olha só o que acontece com a minha característica, querido, e com a sua característica na presença de Deus. Eu não sei se... Paulo está dizendo o seguinte, eu estou declarando alguma coisa que se repetiu em Deus, e se repetiu nos homens de Deus a cegueira e a falta de esperança. E ele quer relembrar em Cristo, por favor, não perca a esperança nele. Vai citar algumas coisas no contexto que remota a Davi. Que ele diz, olha, imagina, Davi era um homem de Deus que estava em tribulação, estava em angústia, o seu filho querendo matar, os soldados do rei querendo dizer assim, olha, se o Senhor não der ordem, nós não mataremos os nossos inimigos. E se nós não matarmos os nossos inimigos, que inclusive o seu filho, eles nos matarão a nossa família e matarão o rei. Então, dê ordem para matar os nossos inimigos, que inclusive é o seu filho. E o rei, Davi, se quebrantou e dizia o seguinte, na minha dificuldade, olha para onde que ele olhava. O Salmo está declarando. Ele se posicionava dizendo, eleva os meus olhos para o alto e de onde me virá o socorro. Ele não olhava para dentro de si nas suas angústias e se revoltava, ou nas suas angústias ele dizia assim, olha, Deus não trabalhou ainda a meu favor, será que o Senhor está distante e esqueceu de mim? Não, ele se curvava diante do Senhor e ainda proclamava em si clamor. De onde fugirei da tua presença, Senhor? Então ele se marcava na presença de Deus para declarar assim, eu estou exaltando o nome do Senhor, e assim Paulo relembrava, é assim que nós devemos fazer com a supremacia de Cristo. Mesmo nas dificuldades da vida, Paulo estava querendo relembrar, olha, Cristo é maior do que todas as coisas, mas não esqueça, lembra de Davi, eleva os meus olhos na dificuldade. O que é que Paulo estava querendo declarar porque existia isso em Colossos? Você imagina, queridos, dentro da nossa família,
Porque todo um plano primordial dentro da nossa casa afeta diretamente a nós. Se existia algum... Nós tratamos isso sobre o ser de Deus semana passada. Se existia um problema com o nosso filho, a possibilidade de Deus estar tratando o nosso filho, ou há uma possibilidade de Deus estar tratando diretamente a nós, mas usando o nosso filho. A soberania de Deus cuidando de Ana, trabalhando na sua família, em todas as áreas da parentela, mas ela estava querendo tratar o coração de Ana. E Deus fez isso com Davi. E você imagina se eu e você soubermos de notícia de que nossos filhos estão se envolvendo com droga, que nosso filho está se envolvendo com homossexualismo, que todos os princípios que eu e você guardamos no Senhor, e nós não podemos tirar pela nossa força, mas só a descrição do poder de Deus agindo. Era assim que Paulo, quando estava escrevendo a supremacia de Cristo e olhando para os Colossos, estava declarando: queridos, existem demandas da vida, mas não esqueça que Deus é que está no comando. Era isso que a consciência que ele estava querendo dizer. Ele diz: muitas das vezes você vai ver nascer rebeldes dentro do lar, sobre princípios daquilo que você sempre proclamou que Deus é o Senhor, se rebelando contra nós e contra Deus. Paulo estava declarando: o Senhor fez todas as coisas, o Senhor cuida de nós, não perca a esperança. E aí continua uma característica que eu quero separar para mim e você, queridos. Trabalhamos nisso semana passada, sobre outra perspectiva, eu quero fazer esse paralelo para mim e para você. As Escrituras sempre nos ensinam, isso está escrito em Timóteo, que eu tenho a minha fé, é a capacidade de eu exercer, porque é o dom de Deus. Aí o apóstolo, quando vai aconselhar o jovem, diz o seguinte: não, queridos, tudo bem, você tem a fé, mas se você não tiver a boa consciência, a sua fé vai ser naufragada. E na prática, a sua fé vai ser morta. Então Paulo estava trazendo uma consciência para o ser humano, para falar: por favor, não se emocionalize com a fé, mas creia que a fé não é emocional, ela é espiritual. É aquele que se encarna dela e sabe que alguém está no comando. A estrutura de se esvaziar de si mesmo e saber que alguém que tem que completar eu e você. É nessa consciência que Paulo está exaltando Cristo. Então, a primeira reflexão que eu quero que eu e que você tenha é: fé dentro da minha vida e dentro da sua vida, ela tem que ser proporcional? Não, ela tem que entrar dentro da minha consciência, e dentro da minha consciência ela tem que estar abaixo da supremacia de Cristo. Cristo comanda a minha consciência e declara sobre a minha fé como eu devo andar. Segunda característica, aí eu quero separar, para mim e para você, a diferença de Deus trabalhando com o pecado no homem e Deus trabalhando com a falta de conhecimento no homem. Porque eu e você já sabemos que, olha, não, você lembra que nós falamos semana passada sobre Jeremias? A artimanha que Jeremias vai se declarar diante de Deus e o perigo que ele provocou: Senhor, tu conheces o meu coração. Quando ele joga isso diante de Deus, aí Deus fala assim: então a gente vai trabalhar segundo aquilo que você pensa. Já que você conhece seu coração, Jeremias, então a gente vai trabalhar. E você sabe que a história que nós conversamos não foi boa para Jeremias. Acabou se iludindo. Aí, no final, ele mesmo confessa: o coração enganoso quem conhecerá, e quando se corrompe, escandalosamente não conhecerá. Então, ele está colocando isso diante da consciência de si mesmo e diante da consciência dos homens, para revelar sua soberania. Olha só, queridos, lá em Romanos vai declarar uma coisa interessante. Porque todos pecaram, nós já temos consciência disso, né? Todos nós fazemos parte desse processo e somos destituídos da glória de Deus. Deus tem um presente para nós, nos ilumina, revela o propósito que tem conosco. Mas aí tem uma outra categoria, dos homens e das mulheres que Deus chama, como no Velho Testamento, e se endurece, e são insensatos, e desprezam o conhecimento, e não entram na presença, e declaram: Senhor, tu já sabes que eu conheço o teu coração, tu sabes que eu conheço, tu sabes que eu conheço o meu coração, e tu sabes que eu ando na tua presença. E aí ele declara em Timóteo. Isso é uma estrada, querido, porque tudo que Paulo vai declarar aos homens, ele está declarando para mostrar a sua supremacia. Lembra que nós falamos semana passada, as Escrituras, elas apontam para Cristo, é a revelação de quem Cristo é. E quando Paulo vai proclamar o Evangelho, ele vai declarar e afirmar: olha, tudo que eu declarar, eu estou apontando para Cristo.
eu quero que vocês compreendam que se vocês desprezam, estão desprezando a supremacia de Cristo. E se desprezam, estão diminuindo quem é Cristo. E se confortam no seu coração, estão indiferentes àquilo que é Cristo. Aí ele começa dizendo, olha, cuidado, porque se nós nos incapacitarmos sobre não começarmos a comer e compreender quem é Cristo, ele falou, olha, vai haver entre vós espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, eles vão primeiramente destruir a fé, ou então eles vão deturpar a fé que vocês têm. E, querido, não é a deturpação da fé daquilo que Deus nos salva. A deturpação da fé, volta a falar que era uma das crises de Colossos, era uma das crises dos homens do Velho Testamento. Ele sabe, eu e você, nós sabemos que Cristo é Deus. Paulo não está tratando disso. Paulo está querendo dizer assim, nas crises, quando o mal chega no nosso lar, ou na nossa família, ou perto dos nossos parentes, ele quer declarar que é nisso que as circunstâncias, quando as circunstâncias da vida revelam como elas estão sobre nós, Paulo está declarando, eu quero ver como é que você se enxerga diante da supremacia de Cristo. Ele pega isso e diz, olha, cuidado para que vocês não se vangloriem na própria alma e deturpe a sua fé, porque podem ver espíritos enganadores e manipule aquilo que vocês têm. Ele está preocupando com a consciência de todos nós e muito mais, que não diminua quem é o senhorio do Pai. E olha lá a diferença. E isso é uma característica que Cristo fez. Nós não estamos aumentando a sua supremacia. Ele está dizendo assim, olha, disse Jesus, isso é incompreensível, mas ele é que declarou isso. Ele falou assim, olha, eu vim a este mundo, entre declarar a minha graça e a minha glória e salvar, eu vim para fazer um juízo. E o juízo já está muito claro entre vós. Não espere a morte, ou não espere a eternidade, mas o juízo já está declarado. E ele declara o juízo sobre nós, e os homens da época não entendiam. E ele fala, olha, eu vim a fim de que os que não veem, o quê? Vejam. E aqueles que acham que adoram a Deus, e que acham que se escondem dele, e se fortalecem nele, mas não compreendendo ele, aqueles que veem todas as coisas, esses, pela soberba da alma, se tornem cegos. Que coisa interessante. Ele está entrando numa área, é lógico, ele está falando sobre a salvação, mas ele está entrando numa área para mostrar a soberba dos servos de Deus que não compreenderam o presente que foi lhe dado. Eu sou soberano e cuido da sua história, mas vocês estão diminuindo a minha história para vangloriar a si. Aí ele fala, então eu vou cegar aqueles que acham que não precisam, que precisam acrescentar alguma coisa sobre a cruz, sobre a supremacia, sobre o meu poder, sobre o meu sangue. A esses que veem assim, eles vão se tornar cegos. Isso é uma promessa para a aliança, que ele está separando os servos de Deus daqueles que são sensatos, daqueles que adquiririam a salvação. Mas daqui a pouco ele vai comparar isso a nós que já adquirimos a salvação. Olha o que acontece no próximo texto. Mateus, capítulo 13, versículo 15. Ele diz assim, por isso, ele fala-os por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendam, e neles não se cumpre a profecia de Isaías, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Ele vai direto àquilo que nós conversamos semana passada, o coração se mistura com a alma, se mistura com a consciência, aquilo que Deus fala assim, eu vou lá no fundo do coração para revelar quem é o seu ser, aquilo que você na ira se revela como mal, ele diz assim, eu vou nesse coração. E ele usa isso como instrumento para se revelar ao homem. Aí ele fala, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado e com seus ouvidos e fecharam com seus olhos, para que não vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e compreendam com o coração e se convertam. E eu os cure. Então, Deus olha para o coração do homem e declara a história que o homem tem e vai e separa, fala assim, olha, eu tive uma promessa com vocês. Querido, eu não sei se vocês lembram, me parece que comentamos semana passada, vocês lembram que Moisés, quando Deus diz assim, eu lhes coloquei uma estrada, eu citei o Salmo 103, eu falei que o Senhor colocou uma estrada na história de Moisés, assim ele coloca uma estrada em nós.
Moisés foi chamado aos 80 anos para caminhar com o povo, e foi para o deserto. Ficou mais 40 anos no deserto. E eu te pergunto, e ele conheceu a terra prometida, que foi prometida aos seus servos? Uma das coisas interessantes, queridos, quando nós caminhamos com Deus, é aprender que a supremacia de Deus nos traz a paz em meio à agonia da vida. Deus está querendo construir dentro da minha alma e da sua uma consciência que a paz não significa que não exista falta de ânimo. Paulo vai declarar isso. Que não existe no meio da paz a incerteza de que eu posso não chegar em algum lugar. Mas o Deus fala assim, mas tu estás comigo. Eu cuido de ti. E Deus está trabalhando na alma do coração do homem, porque Ele sabe, para exaltar a supremacia do homem, Ele tem que tirar o seu orgulho. E Ele vai trabalhando com a sua supremacia e trabalhando com o orgulho do homem. Ele diz, se você aumentar o seu orgulho, você vai diminuir a minha supremacia e a minha cruz. Se você aumentar os devaneios, a vaidade do seu coração, você vai diminuir o meu sangue. Por isso eu trabalho dentro da sua alma e trabalho com os meus. Porque, aí ele declara, se são os meus, eu castigo a quem eu amo. Ele vai trabalhando com esses dois referenciais, porque ele sabe que uma das perspectivas de diminuir essa supremacia é justamente ou o pecado do homem ou a indiferença àquilo que o Senhor fez. Olha lá como é que continua. Então eu tenho assim, eu e você temos como um plano. O salmista fala, não sei se vocês lembram, o Salmo 32 diz, olha, não sejais como a mula, né? Ele usa um referencial pesado, né? Um animal que não raciocina. Ele dá um presente para nós, e é interessante, que presente maravilhoso, porque quando ele chega e diz, olha, não sejais como o ímpio, não sejais como a mula, não sejais como o homem rebelde. Ele está comparando ao ímpio, que ele diz assim, eu não tenho promessa para eles. Eles amam o mal. Eles desejam a cada dia se perecer neles. Ele fala assim, mas eu e você somos os presentes de Deus, que quando o salmista declara, não sejais, ele está dizendo assim, é porque vocês desejam. Vocês amam as coisas do mal. Vocês amam as vaidades do mal. Corinto declara que nós não devemos amar a sabedoria do mundo, né? A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ele fala assim, então, eu e você nos comprometemos a nos aproximarmos do Senhor, entendemos a revelação do que Ele nos tem. Então, eu não posso caminhar de vez em quando com, assim, 7 formas de ser feliz. Não, a cruz não me serve, mas eu preciso entender algum conselho por fora. Como controlar as suas emoções. Como adquirir a felicidade em alguns meses. Aí o profeta Paulo está declarando sobre a supremacia, falando assim, queridos, não diminua ela. Não aprenda com os conselhos daqueles que não amam o Senhor. A sabedoria deles é loucura para Deus. Se volte para os caminhos do Senhor, porque Ele cuida de nós, inclusive no meio das agonias e das aflições. E aí, uma das características dos filhos de Deus, que ele derrama e declara, olha, para aquele que caminha nessa estrada, aí ele vai declarar, olha, seja por insensatez, seja pela ignorância, seja pela insatisfação do coração, seja pela rebeldia, um dos planos estão desprezando a sua supremacia. Aquilo que ele teve como plano. E passam, queridos, a fazer de um texto bíblico algo romântico, né? Então, quando você declara, olha, o Senhor criou todas as coisas, Ele é maior do que todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Ele olha para o texto e ele acha aquilo lindo e romântico, mas ele não vê isso dentro da alma dele como prática. Porque dentro da alma é onde as histórias e os conflitos existem. Próxima características, eu falei semana retrasada, eu vou retornar esse texto, porque uma das características do servo de Deus é esse, né? Ele entra na presença de Deus, ele começa a se usar recursos que ele sabe e aprendeu que isso quebranta Deus.
Lembra de Esaú? Não sejamos devassos como ele, que vendeu a sua herança. E ele compartilha, olha, porque depois ele querendo receber a bênção, ele não recebeu, embora com lágrimas ele tivesse buscado. Ele se endureceu tanto na presença de Deus, mas usava isso como recurso de quebrantamento. Ele falava assim, eu vou chorar, porque a Bíblia fala que assim a gente recebe. O Senhor vai enxugar a minha lágrima. Eu vou louvar a Deus, porque eu sei que louvando Deus vai me abençoar. Eu vou glorificar e vou orar todos os dias, porque se eu usar esse recurso, Deus vai cuidar de mim. Aí que Deus olha para o coração do servo de Deus e fala, não, querido, não é assim. Vasculha tudo lá no fundo e diz, por mais que você me busque, com todos os recursos que você enxerga, que vem de mim, se você não se arrepender, não mudar e não se quebrantar, isso é uma falácia para a sua própria história. Caminhará declarando paz e não terá paz. Caminhará declarando alegria, mas não terá alegria. Eu acho, querido, que isso é um surto para aquele que não compreende os caminhos do Senhor. Eu sei que existem pessoas, querido, que no meio da caminhada com o Evangelho, e que começa a diminuir a sua supremacia e não compreender o plano de Deus para o homem, quando ele passa por devaneios e por vários surtos, você não compreende nem quem é esse ser. Ele perde as características da própria alma. Ele é capaz de fazer loucuras, de matar até se matar, falando do Evangelho. Então Deus vai de encontro a mim e você para nos mostrar a história e o cuidado que ele tem para o homem. O próximo texto é a escravidão dos herdeiros de Deus. Repito isso porque eu acho isso está... Paulo vai usar isso como mecanismo e fala isso que são para os servos de Deus insensatos no capítulo 3. Capítulo 3 diz, olha, homens e mulheres insensatas, que desprezaram o ser de Deus, desprezaram o plano da redenção, desprezaram a graça, estão agora caminhando na lei. E aí ele pega tudo isso, coloca num pacote e declara, toda vez que o herdeiro de Deus somos nós, capítulo 4, versículo 1, em nada difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Estar debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então ele pega isso e declara assim, olha, eu e você nos glorificamos no Senhor, temos a certeza que Ele cuida de cada um de nós. Mas a nossa incapacidade em ver a sua supremacia e colocar neles alguma coisa que agrega para Ele nos abençoar, é comparado a uma criança, é comparado a um escravo. Ainda que Deus declara que é Senhor de tudo. E vai ser cuidado, vai apanhar, vai aprender, vai ser castigado. E Deus fala no versículo 2, até um tempo determinado pelo Pai. Vai trabalhar nas nossas rebeldias, vai trabalhar nas nossas angústias. Algumas delas são naturais da vida, mas algumas angústias são parte daquilo que nós fabricamos na nossa mente, da nossa carnalidade. E Deus está substituindo isso, falando assim, eu estou trabalhando até nela, porque em outros casos elas seriam sadias, mas na sua alma, a angústia é provocada pelo seu pecado. Interessante. Deus trabalhando sobre um paralelo, sobre o ser humano que ama o Senhor e louva o Senhor, mas não tem paz. A Bíblia não fala assim que nós, no Senhor, nós vamos dormir em paz, acordar em paz, caminhar em paz. Davi estava declarando isso quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Olha, eu deito em paz, eu acordo em paz, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Vamos lá. Conhecer a sua supremacia, queridos, diretamente estar ligado a eu e você percebermos o amor de Deus, a alegria que o Senhor está trabalhando dentro do nosso lar, a esperança que nós temos, o compromisso, a obediência e, principalmente, o quê? A confiança. Eu não agrego nada a essa supremacia. Paulo estava querendo orientar e, ao mesmo tempo, castigar a consciência do povo de Colossos e levar esse evangelho a todos os confins para declarar, querido, aqueles que confiam no Senhor não diminuem o seu ser. É nas dificuldades da vida, não agregue misticismo,
agnosticismo, a fé de tantos dias. Não fique louvando a Deus, desprezando o que passeia pela sua alma. Compreenda os segredos do seu coração. Ele está aqui, ele diz que ele dá sabedoria àqueles que não entendem. Compreendam e confiam nele. É um conjunto de informações dentro de uma estrada. E ele diz, porque aqueles que estão nele, eles vão revelar naturalmente o amor, a paciência, a paz, a alegria, na adversidade da vida. Eu não sei se isso acontece com você, querido, porque a Bíblia fala assim que quem subirá no monte do Senhor? O salmista responde, aquele que se auto-acusa, né? Aquele que olha para dentro de si, aquele que sabe que passeia pelo seu coração. Este subirá no monte do Senhor. Então, aquele que olha para ele, para si mesmo, e fala assim, eu sei o que passeia pelo meu coração, as minhas rebeldias, os meus desânimos, as minhas indiferenças, os meus males. Aí ele diz, mas como é isso? Porque aquele que olha para dentro de si, ele compreende e pode se arrepender. Você já viu alguém se arrepender sem ter consciência? Só se arrepende se você tiver consciência. Então Deus está olhando para dentro, está nos fazendo olhar para dentro de si para dizer assim, só subirá no monte do Senhor se você tiver consciência de quem você é. E tendo consciência de quem eu e você somos, é o primeiro passo para nos arrependermos. E arrepender é um trabalho que o Senhor vai fazer dentro da minha alma e da sua. Outra característica sobre os planos do Senhor está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E olha onde que ele vai trabalhar. Tendo iluminado os olhos do vosso coração, entendimento. Nós trabalhamos que coração, entendimento, consciência, compreensão, é aquilo que está lá lá no fundo do nosso ser, e que quando ele é revelado, nem nós conhecemos. Aí ele vai descrever que é disso que o Senhor quer iluminar. Que sejam iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para que saibais qual é o quê? A vossa esperança, a esperança da sua vocação, e qual é a riqueza da herança dos seus santos. Então, ele está dizendo assim, olha, os olhos do nosso entendimento, ele não pode ser planado na estrada da sabedoria da vida. Eu comentei ainda agora. Sabedoria da vida que vai pegar filósofos humanistas que descrevem como que Deus não existe, que Deus é uma tolice acreditar em Deus, e esses que declaram que é uma tolice acreditar em Deus são os mesmos que estão fazendo livros de autoajuda e nos ensinando a como ser feliz. Que coisa interessante. Aí Deus fala assim, olha, se você quer aprender que eu cuido do seu coração para que você enxergue a minha supremacia, então o desejo de Paulo em suas orações é que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, ou os olhos do nosso coração lá no fundo. Aí ele fala assim, então você vai ter o prazer de esconder-se no Senhor e saber que lá tem segredos muito maiores. Sabedoria dos homens é loucura para Deus, do que naquilo que você procura como se fosse um artifício para enxergar melhor as Escrituras. Outra característica é que eu e você dentro dele saiba qual é a nossa vocação. O Senhor nos chamou. Qual é a nossa vocação? Lembra que o Jeremias declara que o Senhor nos chamou para conhecer qual é a nossa glória? Conhecer a cada dia o nosso Deus. A nossa vocação, queridos, é conhecer o Senhor. E por vocação ser glorificado. E qual é a glória? Conhecer a Deus. A nossa glória é essa. Essa é a principal vocação. E terceiro, ele termina dizendo que para isso eu conheço a riqueza da glória que o Senhor separou para os santos. A nossa herança, lembra lá, acabamos de falar sobre os herdeiros de Deus, aí fala, olha, os herdeiros de Deus que são crianças, eles estão desprezando o presente maior, que é acreditar que Deus cuida dele, por mais que aparentemente o mal está sobre eles. Lá em Corinto, que eram homens carnais, Paulo começa a descrever dizendo assim, olha, vocês são criança,
vocês são bebê, vocês são carnais. Por isso eu vou ter que declarar coisas básicas para vocês, inclusive o que é o amor. E nada eles descreve sobre o amor, mas eu preciso falar sobre o amor, porque lembra lá em 1 João que quem tem um amor, quem tem um amor é de Deus. Mas em Corinto, ele precisa descrever para os homens carnais e infantis o que é o amor. Ele vai ter que declarar, porque eles não compreendem a coisa básica que é o amor. E é sobre isso, e lá em Coríntios, não compreendendo, ele vai revirando e declarando: Gálatas, herdeiro de Deus que não compreende a sua vocação. E qual é a vocação? Está aqui, a riqueza da glória da sua herança. O herdeiro de Deus perde a consciência da sua herança por ser carnal e infantil. Perde a consciência do que nós falamos há pouco. O que é que o Senhor, quando vai descrever para os fariseus, para os escribas, um escriba chega para o Senhor e pergunta assim: Senhor, qual é o maior mandamento? E ele vai usar um mandamento de Deuteronômio, mas ele acrescenta um texto, acrescenta uma palavra que não está escrita em Deuteronômio. Olha lá, ame ao Senhor, o seu Deus. O escriba pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus responde: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E o escriba está esperando ele terminar. Que seria de toda a sua força. Mas o Senhor acrescenta, né? E o escriba não questiona. Porque ele sabe que Jesus está falando assim: se você de fato quer compreender ao Deus a quem você adora, então Jesus está fazendo uma propaganda melhor ainda. E com o seu entendimento. E o escriba fica calado. Porque o escriba entende que aquela palavra está servindo para ele se aprofundar mais em Deus. E Jesus está dizendo: se você se aprofundar mais ainda no entendimento, você vai saber por que eu vim. Que coisa interessante, né? Então ele vai declarar: ame ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a tua força. Vamos, eu não sei se eu pego aqui. E eu queria que vocês abrissem comigo, 11:18, né? Queria que vocês abrissem comigo Colossenses capítulo 2, capítulo 1, né? Versículo 13. Então eu entendo que a unicidade de Deus é manifestando sobre nós aquilo que Deus já se revelou sobre a sua aliança. Ele tem uma aliança, ele coloca eu e você sobre essa aliança e diz: olha, cuidado para que vocês não sejam cegos e insensatos. Ele está descrevendo para Colossos, descrevendo para mim e para a sua vida. Então que eu e você guarde no dia de hoje, entendendo o seguinte: eu tenho as minhas expectativas da vida. Mas se o Senhor não quiser mudar esse país hoje, eu descanso no Senhor. Se o Senhor quiser, como diz as Escrituras lá em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, se o Senhor quiser nos castigar, descansaremos no Senhor. É no Senhor que nós renovaremos as nossas forças. Nós correremos, nós caminharemos nele. Porque, de fato, querido, nós temos as perspectivas humanas. Mas a Bíblia fala: o homem é enganoso e corrupto. Então, eu te convido para a gente terminar com isso. Capítulo 13. 1:13, perdão. Pastor, você pode ler para a gente, do 13 ao 17, por favor?
Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor possa descansar o nosso coração, compreendendo o poder da Tua supremacia, não diminuindo pela nossa consciência nem pelos nossos olhos, confiando no Seu ser que criou todas as coisas, compreendendo que o Senhor cuida do nosso lar, mesmo que haja vergonha dentro da nossa casa, eu confiarei no Senhor. Mesmo, Senhor, que não tenha abundância na minha história, os meus olhos se enxugarão em Ti, Pai. Mesmo que às vezes passe a incredulidade pelo meu coração, que o Senhor trabalhe dentro do meu espírito, mas que eu possa declarar: Tua supremacia é maior do que os dos homens. Senhor, fortalece o meu espírito, fortalece a minha mente, fortalece a minha consciência. Me convide, Senhor, no dia que eu tiver errado, para estar de frente com a Tua presença, Pai, e poder reconhecer os meus erros e glorificar o Teu nome acima de qualquer coisa. Que eu possa declarar diante de mim mesmo e dentro do fundo do meu ser aquilo que a minha alma às vezes se rebela, que o Senhor é bom sobre todas as coisas. Eu te rendo graça, eu te glorifico o Teu nome, eu confio no Teu ser, Pai, para a glória do Teu próprio nome. Amém. Queridos, é uma reflexão pela manhã, porque é um tempo muito raro. Eu sei que a gente não pode se mover com mais profundidade, mas mesmo assim, ainda vejo profundidade, porque eu sei que Deus fala conosco. Eu quero te dar a liberdade, são 10 minutos, já chamaram a atenção. A irmã Sueli falou assim: se você não terminar de maneira resumida em 30, 40 minutos, você vai receber uma sapatada aqui do banco. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei assim, então eu vou tentar. Então, queridos, eu quero te convidar alguns momentos para que você abra o seu coração, e se você quiser fazer alguma pergunta, mas a pergunta é uma reflexão do que a gente pode abordar de uma maneira muito simples e muito rápida. São 11h22, eu sei que nós temos um dia muito longo, né? Pastor, posso terminar? Então, queridos, é um prazer, eu tenho aprendido com vocês, queridos. Eu olho para cada rosto, eu não consigo examinar os corações, mas eu olho para vocês e quando eu falo, eu digo assim, eu tenho que aprender com esse irmão. Eu sei que vocês têm algo muito profundo a me ensinar. Tenho vindo a esta casa e tenho recebido. Eu tenho entrado, eu e a Branca, nós falamos assim, é o nosso primeiro amor, nós estamos experimentando de novo. Nasci no lar cristão, sou novo, tenho apenas 46 anos, Deus tem me ensinado na trajetória da vida muito mais a me arrepender e trabalhar nas minhas rebeldias, e eu preciso me mergulhar nas Escrituras. Ela é que me ensina a dominar o meu ser, e eu preciso da ajuda de vocês. Então eu olho para vocês e vejo, eles vão me ensinar a caminhar, a trabalhar nos meus orgulhos, nas minhas indiferenças. É o convite que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe nesse dia, queridos. Amém. Deus abençoe.